Fiz um desenho de Jesus e você não vai acreditar no resultado. Você já teve um momento em que pensou em desistir? Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez ninguém saiba das lutas que você enfrenta todos os dias. Por fora, você continua sorrindo, trabalhando e seguindo a sua rotina. Mas, por dentro, existe uma batalha que somente você e Deus conhecem. E hoje, enquanto este desenho de Jesus vai tomando forma, eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode mudar completamente a maneira como você encara os momentos difíceis: a fé. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, é justamente quando precisamos lembrar que a nossa história ainda não terminou. Para começar este desenho, eu não preciso enxergar tudo pronto. Eu preciso apenas começar. E talvez essa seja uma das maiores lições que podemos levar para a nossa vida. Quando olhamos para uma folha em branco, parece impossível imaginar o resultado final. Mas o desenho começa com pequenos passos. Uma linha. Depois outra. Uma forma. Um detalhe. E, pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a ganhar vida. A vida também é assim. Você não precisa saber exatamente como tudo vai terminar. Você só precisa ter coragem para dar o próximo passo. Talvez hoje o seu próximo passo seja pequeno. Talvez seja levantar da cama. Talvez seja tentar novamente. Talvez seja não desistir daquele sonho. Ou simplesmente dizer: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu continuo confiando em Ti. Conforme começo a construir o rosto, cada detalhe precisa encontrar o seu lugar. E isso me faz pensar em quantas vezes queremos entender tudo imediatamente. Queremos saber por que determinada coisa aconteceu. Queremos saber quando o problema vai terminar. Queremos saber quando o sonho vai acontecer. Mas nem sempre conseguimos enxergar o desenho completo. Assim como eu não consigo enxergar o resultado final enquanto estou desenhando, muitas vezes nós também não conseguimos enxergar o que Deus está preparando. E é justamente aí que entra a fé. Fé não significa que você nunca vai sentir medo. Fé não significa que você nunca vai chorar. Fé não significa que você terá todas as respostas. Fé é continuar caminhando mesmo quando você ainda não consegue enxergar o caminho inteiro. É acreditar que existe um propósito mesmo quando o momento presente parece confuso. Agora chegamos aos olhos. E talvez essa seja uma das partes mais importantes de um rosto. Porque os olhos transmitem sentimentos. Eles podem transmitir alegria, tristeza, cansaço e esperança. E quando penso em Jesus, lembro de tudo aquilo que ele representa para tantas pessoas: amor, esperança, perdão e fé. Talvez você esteja assistindo a este vídeo justamente porque precisava ouvir isso hoje. Então eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a luta que você está enfrentando neste momento? Você não precisa contar tudo. Mas, se sentir vontade, escreva nos comentários uma palavra. Fé. Só isso. Como uma forma de dizer para você mesmo: eu ainda estou aqui. Eu ainda acredito. Eu ainda vou continuar. E agora começa uma das partes mais bonitas desse desenho. As cores começam a aparecer. Aquela folha que antes parecia vazia começa a ganhar vida. E olha que interessante. Algumas partes ficam mais claras. Outras ficam mais escuras. Algumas cores parecem não combinar. Mas quando tudo se junta, elas começam a formar uma imagem. Talvez a nossa vida também seja assim. Existem momentos claros. E existem momentos escuros. Existem dias em que tudo parece dar certo. E existem dias em que parece que nada funciona. Mas talvez você esteja julgando a sua história olhando apenas para uma pequena parte dela. Uma fase difícil não significa que a sua história inteira será difícil. Um fracasso não significa que você é um fracassado. Uma porta fechada não significa que todas as portas estarão fechadas. E um dia ruim não significa que amanhã será igual. Continue. Mesmo devagar. Mesmo com medo. Mesmo sem aplausos. Continue. Existe algo que eu aprendi através do desenho. Quem olha apenas para o começo não consegue imaginar o resultado.
E muitas vezes fazemos isso com a nossa própria vida. Olhamos para onde estamos hoje e pensamos: nunca vou conseguir. Meu sonho está muito distante. Eu não sou bom o suficiente. Talvez seja melhor desistir. Mas lembra daquela folha em branco? No começo, ela não parecia nada. Agora existe uma imagem. E talvez seja isso que você precisa entender hoje. Você ainda está no processo. Não confunda processo com fracasso. Não confunda demora com abandono. Não confunda dificuldade com impossibilidade. Continue colocando uma linha de cada vez. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E, principalmente, não abandone a sua fé no meio do caminho. Agora, olhando para o desenho praticamente pronto, eu consigo perceber algo que não conseguia enxergar no começo. Cada pequeno detalhe teve sua importância. Até aquilo que parecia estranho durante o processo fazia parte da construção. E talvez seja exatamente assim com a nossa vida. Hoje você pode não entender o motivo de algumas coisas. Pode não entender por que demorou tanto. Pode não entender por que algumas pessoas foram embora. Pode não entender por que certos sonhos ainda não aconteceram. Mas continue. Deus ainda pode escrever novos capítulos na sua história. Então, se você está passando por uma fase difícil, respire fundo. Levante a cabeça. Ore. Continue trabalhando. Continue tentando. Continue acreditando. Porque talvez você esteja muito mais perto do que imagina. E se este desenho de Jesus chegou até você em um momento em que precisava de uma palavra de esperança, talvez essa mensagem seja para você. Não desista. O processo pode ser difícil. O caminho pode ser longo. Mas você não precisa enxergar todo o caminho para dar o próximo passo. Tenha fé. Assim como uma obra de arte começa com uma simples linha, grandes mudanças também podem começar com uma pequena decisão. Se você acredita, escreva aqui nos comentários. Eu não vou desistir. E se você gosta de desenho, arte e mensagens que inspiram, acompanhe o Desenhando 1901. Aqui, cada desenho pode contar uma história. E talvez o próximo desenho seja o começo de uma nova história para você. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus sonhos. E nunca se esqueça: enquanto houver fé, ainda existe esperança. Enquanto houver esperança, ainda existe um caminho. E enquanto você não desistir, a sua história ainda está sendo desenhada. Pessoa com as mãos postas, coração vermelho.